Atenção, casais, preste muita atenção. Educação financeira pode ajudar a evitar os conflitos conjugais quando o assunto é dinheiro. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o educador financeiro André Massaro. Aliás, lançou o livro Money Fit, lançado recentemente pela editora Matrix. André, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo ótimo, tudo boa maravilha. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. De novo. Ô André, você lançou recentemente o livro Money Fit, é isso? Isso, exatamente. Fala um pouquinho desse seu trabalho, por gentileza. Então vamos lá. Eu sou um financista, né, e educador financeiro também. E eu lancei o livro Money Fit. O nome do livro vem de money, dinheiro em inglês, e fitness, né? Então no livro eu estou propondo um programa para condicionamento financeiro inspirado em um programa de condicionamento físico. Legal, bacana. Editora Matrix. Editora Matrix. Já está à venda nas livrarias, à venda pela internet, então, por favor, deem uma olhada. Legal. Vamos lá, depois eu vou querer o seu serviço, o site, aquela coisa, mas vamos falar do nosso assunto, claro, que é a educação financeira no casal, que isso pode acontecer e todos vivenciam isso diariamente, né? O amor... Pergunta básica para você, sem querer ser cruel, meu caro André Massaro, o amor pode ruir quando o casal acaba tendo muito problema nessa parte financeira? Não só pode, como acontece. Amor e cabana é uma bobagem, né? Bom, pergunta para qualquer advogado de família e ele vai te responder. Você tá bem, André. Vamos lá, então explica pra gente a situação, o casal que vem debatendo todos os meses questão de dinheiro, pode acabar com um relacionamento mesmo, isso é fato, né? Sim. Inclusive existem estudos estatísticos que mostram que as questões financeiras são um fator de altíssimo peso em divórcios e separações. Olha só, quando o casal tem diferentes estilos de enxergar a organização financeira, isso que pode ocasionar os chamados atritos familiares. Exatamente. O que acontece é que a maioria das pessoas não pensa nisso quando está começando. No começo de um relacionamento, isso é natural, né? Todos estamos mais preocupados com o lado romântico do relacionamento. Só alegria, né? Só alegria. A gente acaba deixando um pouco de lado as questões materiais, as questões mais práticas, temporais também, né? Porque isso é antirromântico. Não tem nada mais adequado para acabar com o romantismo do que chegar para aquela namorada amada, né, o namorado, e falar, agora vamos conversar sobre o que a gente vai fazer da nossa vida. Né? Esse jantar aí que você me proporcionou, que você me pediu, é um restaurante muito caro, tem um restaurante um pouco mais em conta, vamos nele, não tem como, né? Ou então uma coisa do tipo assim, o sujeito conhece a garota da vida dele, leva ela num restaurante caríssimo, mas em algum momento ela tem que dizer assim, olha, nós viemos aqui hoje, mas isso não vai acontecer para sempre, né? Então, assim, são pequenas coisinhas, pequenos detalhes que por questões óbvias aí da condução no relacionamento, muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado. O problema é que esse deixar de lado, a gente deixa esses problemas de lado, mas esses problemas não nos deixam de lado. Sem dúvida. Né? A recíproca não é verdadeira. Então, quando a gente coloca essa coisa assim de escanteio, coloca numa gaveta, deixa que depois a gente vai ver o que vai acontecer, em algum momento você não vê, mas o problema cai no seu colo. Quer dizer, então aquele relacionamento lindo, romântico, maravilhoso, de namoro às escondidas, etc e tal, aquela coisa de filme assim, vira um relacionamento com problemas, com filhos, com responsabilidades e com problemas materiais, né? Nós vivemos num mundo de recursos escassos, né? Temos que gerenciar os nossos recursos. Agora, e aí, muitas vezes, as diferenças se evidenciam de forma brutal. Agora, o André, muitas vezes, assim, até, não vou nem falar de começo de relacionamento, até já um relacionamento já de tempo, o casal pode ter ainda, mesmo com o tempo, receio de falar abertamente sobre o dinheiro, até por um medo de passar uma impressão de ganância, um cara frio, cara calculista, de um lado ou de outro, mesmo em casais já de tempos juntos. Isso é muito comum também, não, André? Muito comum, e não só passar uma impressão de ganância, mas uma coisa que é muito importante também, às vezes é passar uma impressão de insegurança. Sim. Tem gente, por exemplo, isso acontece muito com homens, principalmente, né? Mas às vezes o sujeito perde um emprego ou tem um revés financeiro, algum problema nos negócios dele, ele não conta isso para a família. E ele continua levando a vida como se tudo estivesse igual, como se nada tivesse acontecido, às vezes
queimando reservas financeiras ou fazendo dívidas, etc., até que um dia não dá mais para sustentar a história, e aí o sujeito é pego pelo contrapé da pior forma possível, né? Aí, sem dúvida. Então é aquela coisa, a questão da insegurança, o sujeito ser visto pela própria família como alguém que falhou, e falhas acontecem. Sem dúvida, sem dúvida. Ô André, agora vamos lá, para a gente colocar isso na prática, evidentemente que é um assunto bem complexo, a gente está aí conversando com o André e temos aí um tempo limitado, mas quais atitudes devem ser tomadas para quem está ouvindo a gente agora, de repente no dia a dia, no cotidiano de um casal, para se evitar realmente que a situação chegue nesse ponto aí até de uma separação, ou de uma quebra de clima, ou coisa que o vale, André? Sim. Vou começar dando uma dica para quem está começando, tá? Boa. Comecem certo, né? Discutam as coisas antes, estabeleçam antes quais são aí os valores de cada um, ver o que cada um acredita, porque tem gente que acha que viver a vida assim, sem limitações, sem problemas financeiros, uma vida equilibrada, tá bom. Tem pessoas que são mais ambiciosas, acham que tem que enriquecer. Então é importante equalizar isso para poder fazer todo o resto, para não dar conflito depois. No caso de casais que já estão formados, casais já casados, né, a única forma, quer dizer, muitas vezes os problemas já aconteceram e agora tem que remediar. Às vezes há diferença nesses valores, você tem pessoas com níveis maiores de ambição, níveis menores, ou que gastam mais, gastam menos, etc. Precisa equalizar isso. Então é importante fazer um inventário pessoal. Então, nesse inventário pessoal, por exemplo, ver quais são os valores das pessoas, os valores pessoais e morais mesmo com relação a dinheiro, né? Quais são os objetivos de cada um, o que cada um quer. Isso é bacana. Né? Fazer uma coisa assim bastante séria, bastante apurada. Uma coisa que eu sugiro, por exemplo, para os casais, principalmente o pessoal que vem falar comigo para pedir orientação, é para fazerem uma reunião financeira mensal. Então, assim, pegar 1, 2 horas numa semana, num dia fixo, para discutir como é que anda a performance financeira do casal, para ver o que está acontecendo, quem está gastando, quem não está, o que vai fazer, se vai guardar dinheiro para alguma coisa, está faltando. Ou seja, para realmente fazer uma reunião de gestão do casamento. Né? E tem que ser uma reunião séria, uma reunião profissional, entre aspas, né? Não pode ser uma coisa para ir discutindo outros assuntos, falar da novela, Big Brother, do paredão. Porque tem uma coisa que é importante. Eu vou falar algo agora que pode desagradar algumas pessoas. Você vai ser um pouco cruel agora. Agora eu vou ser um pouco cruel. Casamento é negócio. Se não fosse negócio, não teria contrato. Tá? Então é o seguinte, as pessoas têm que gerir o casamento como se fosse um negócio. É a única forma de dar certo. Olha só. Né? Então, nesses momentos, quando vou fazer essa reunião mensal para discutir o orçamento do casal, as finanças do casal, tem que ter em mente que é uma reunião para cuidar de um negócio. Né? Entendi. Senão não vai dar certo. E sem dúvida que essa transparência, esse diálogo e principalmente traçar objetivos em comum, sendo casal, acaba sendo fundamental, né, André? Sim, é fundamental e mais uma vez, como a gente falou no começo do programa, tá? Os números e os registros nos tribunais sobre divórcio e separação não deixam a menor dúvida sobre isso. É verdade. André, vamos lá. Para encontrar o seu livro nas, evidentemente, casas, como diria o antigo doutor, as boas casas do ramo. Agora tem um site pessoal que também a pessoa pode estar entrando em contato contigo para estar pedindo a sua obra, então trocando uma ideia com você, pedindo mais detalhes sobre o seu trabalho. Fique à vontade, André. Claro, então vamos lá. O livro está disponível em livrarias, tanto livrarias físicas quanto na internet. E o meu site pessoal, o site do meu projeto de educação financeira é o www.moneyfit.com.br. Lembrando que money de dinheiro, né, com MY no final, e fit de fitness, F de faca e T de tatu. moneyfit.com.br. Por favor, entrem, nós temos ali uma série de notícias, artigos que a gente publica, tem bastante coisa interessante lá. Legal. André, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Cidade. Forte abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. E viva o amor, né? É isso aí. Um forte, mas sempre com o pé no chão, isso é fundamental. O André Massaro, educador financeiro, conversando com a gente. Hora certa do jornalismo. Agora 5h40. Voltamos já.